Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quintou, vamos lá falar sobre Atlético, porque o técnico Odair Hellmann, ele chegou no tom que a gente queria, né? E eu acho que em muitos momentos da temporada a gente viu, desde a temporada passada, pra ser sincero, um Atlético como instituição tendo pouco senso de urgência, né? E se eu sou muito crítico ao trabalho do Odair, eu posso falar com tranquilidade que eu acho que é sensato da parte dele lidar com esses jogos finais como Copa do Mundo, porque, cara, o dele também tá na reta, né? O Odair também, ele é muito responsável pela situação que o Atlético se encontra, então no final das contas, assim, ele também precisa correr pra entregar o que foi prometido, ele também precisa correr pra fazer o dele. Porque, assim, às vezes a gente acha que não, mas o treinador que, pô, não subiu com a maior receita da Série B é uma marca que fica no currículo do Odair. O trabalho do Odair hoje no Atlético mancha a imagem que o Odair tem no mercado. Então o Odair também quer subir. E pra isso realmente tem que tratar como final de Copa do Mundo. E pra isso realmente tem que fazer com que o Atlético tenha senso de urgência nesses jogos finais pra conseguir essas 5 vitórias. E eu fiquei pensando, né, nesse termo, cara, final de Copa do Mundo, ou Copa do Mundo, né? E Copa do Mundo é uma competição muito específica, são poucos jogos, você precisa ser certeiro. E eu fiquei refletindo aqui, o que faz uma seleção ganhar uma Copa do Mundo? Aí cada uma tem sua característica. Mas eu acho que tem ali uma média. E uma seleção campeã do mundo, ela começa com uma boa defesa. Eu acho que isso é inegável. E eu trouxe alguns números da defesa do Atlético aqui pra gente debater, porque ficou muito marcado que a defesa do Atlético é ruim. Mas por que a defesa do Atlético é ruim? O que transforma a defesa do Atlético ruim? Porque eu vou trazer um dado interessante aqui pra vocês. A defesa do Atlético é a terceira defesa que menos sofre finalização na competição. Então, assim, existem 16 times, 17 times que estão na frente do Atlético que sofrem mais finalização que o Atlético. Isso significa que a defesa do Atlético é ruim? Significa. Porque, por exemplo, é o quarto time que mais sofre finalização no gol, percentualmente, e é o pior time em relação a chutes para sofrer um gol. A cada, pô, vamos botar uma média de 67% dos ataques que tem no Atlético, chute pra fora, mas uma média de 33% das finalizações que acontecem em direção ao gol do Atlético vão no gol, é uma média alta. E aí, assim, é um terror, porque a gente chega na concepção que o Atlético não precisa ser muito atacado para sofrer muitos gols. Que o Atlético não é um time que sofre muitas finalizações e mesmo assim é a quinta pior defesa do campeonato. Então mostra como não necessariamente a defesa é uma tragédia. Mas a defesa, porra, ela se prova obviamente frágil, né? Ela se prova obviamente frágil. Então, pensando no acesso, o Atlético ele tem que dar um jeito, de qualquer maneira, de fazer com que, a partir do momento que ele seja atacado, a gente não seja tão vulnerável. A gente não consiga conceder chances tão claras. Não dá, bicho. Pra cada 3 chutes no gol, a gente tomou um gol. E aí, é um problema do Santos, e aí é um problema da zaga também. Não dá pra tirar a responsabilidade do Santos nessa brincadeira, né? Dos goleiros, porque o Mikael também tá na conta. Então a situação, essa situação da defesa do Atlético me assustou. Terceiro time que menos sofre finalização. Então, de alguma maneira, o Atlético ele consegue se proteger. O Atlético ele consegue evitar que o adversário chegue ao gol de forma constante. Mas quando chega, o Atlético é presa fácil. A defesa do Atlético, eu não sei se a gente reconhece ela por sofrer menos finalizações ou se a gente mata ela. Porra, a partir do momento que a gente sofre finalização, a gente toma um gol. Eu tô mais pela segunda opção, tá? Não tô tentando defender a defesa do Atlético, não, mas tô tentando entender o que a gente precisa fazer pra defender melhor. E nesse momento eu esqueci mais resistente a esse processo de finalização. Aí a gente vai pro time com a bola. E assim, pensando em questão de Copa do Mundo, né?
continuando a fazer esse paralelo, eu acho que a Copa do Mundo tem muito a ver com individualidade também. A gente viu, por exemplo, a última Copa do Mundo sendo do Messi, anteriormente do Mbappé, sabe? Quando você tem uma individualidade que acaba falando mais alto, você tem ali a Copa do Mundo nas mãos. Em questão de Série B, se algo que o Atlético ele pode se apegar nessa reta final são as individualidades. Algo que o Atlético não conseguiu se apegar durante todo o campeonato e deveria. Porque se você for botar na ponta do lápis, o Atlético poderia ter tirado mais de vários jogadores. O Luiz Fernando poderia ter feito uma competição melhor. O Mendonça poderia ter feito uma competição melhor. Sabe? O Leozinho a gente só conseguiu aproveitar nesse momento final. A gente tem o Julimar oscilando, mas é um jogador que eu acho que a gente tem de onde tirar. E você tem Viveiros e Zapelli, que pra mim são dois dos melhores jogadores da competição. Então, individualmente, eu acho que o Atlético tem as ferramentas. A questão é o coletivo tá funcionando para que essas individualidades apareçam. Mas individualmente, em lances esporádicos, com Viveiros, com Dudu, com Zapelli, com Benavides, que foi um jogador muito participativo nessa reta final, o próprio Julimar, eu acho que o Atlético ele pode sim tirar coelhos da cartola para que a gente possa se impor tecnicamente contra os adversários. Aí a gente vai para a questão de criação, né? O Atlético teve uma estatística que me chamou muito a atenção e me deixou feliz. É o 13º time que menos cruza no campeonato. Isso é importante. Porque tá me deixando maluco ver um time que em muitos momentos se resume a cruzar bolas. Mas você tem outro ponto. É o 4º time com mais assistências na competição. Ou seja, os gols do Atlético, eles são bem trabalhados. O processo de construção do Atlético é um processo complexo que passa no pé de vários atletas. E isso, assim, de certa forma, justifica o fato da gente ter um dos melhores ataques da competição. O Atlético ele chega no gol construindo, se conectando para chegar mais à frente, seja via cruzamentos. O Atlético é um dos times que mais faz gols de cabeça na competição. Mas isso também tem muito a ver com o jogo associativo de peças acima da média, como a gente falou. Então o Atlético é sim um time muito criativo. O Atlético é sim um time muito criativo. E para finalizar a questão das finalizações. É o 5º time que mais chuta e é o 5º time que mais chuta no gol. Ou seja, o Atlético ele é um time que ele consegue chegar no gol adversário constantemente. Isso a gente não bota em dúvida porque é um dos melhores ataques da competição. Mas a gente vê que o Atlético tem volume, o Atlético finaliza bastante. Só que tem uma questão que me chamou a atenção. É um time que finaliza muito, é um time que finaliza muito no gol. Mas se a gente for pegar porcentagem, é o 7º. Então você tem uma queda. E aí a gente entra em jogos que o Atlético finalizou muito e errou muito gol. Que são os jogos dos roteiros que a gente vem falando. Que o Atlético pressiona e não necessariamente leva tanto perigo. Então o Atlético ele pode ter volume, mas não necessariamente vai levar perigo o tempo inteiro. Então acho que a gente consegue trazer alguns insights disso tudo aqui que a gente trouxe, de vários aspectos, principalmente defensivamente, mas assim, encontrar o equilíbrio nos 5 jogos finais não vai ser possível. Eu vou ser bem sincero com vocês. Não vai ser possível. O que a gente tá querendo são resultados, assim, a preço baixo. O Atlético tem que entrar em campo, tentar buscar 1-0, se defender do jeito que dá e tentar ver se esse acesso ele acontece. Mas são números, tanto positivamente quanto negativamente, pra gente nortear o trabalho do Odair. O trabalho do Odair, ele consegue fazer uma defesa sofrer poucas finalizações, mas tomar muitos gols. Um ataque realmente eficiente e um processo de construção que até me impressionou os números. Mas a vulnerabilidade defensiva, ela continua. Eu acho que isso não pode sair da nossa conta, porque isso tá comprometendo claramente um acesso. Então, se a gente vai para uma final de Copa do Mundo, entendo que o equilíbrio não vai ser a pauta e o equilíbrio nem pode ser a demanda. Mas se a gente vai para uma final de Copa do Mundo, a gente precisa estar mais organizado nos nossos calcanhar de Aquiles. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço e a nós.